Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, pela Tua palavra, pelo momento em que estamos reunidos aqui, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo venha nos dar direção, que nós saiamos daqui, Senhor, cheios da Tua palavra, cheios da Tua presença, e Senhor, com algo claro em nossos corações e nossa mente, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos continuar nossa série Viva Bem, mas eu quero só dar uma introdução aqui um pouco diferente, acerca do que nós vamos falar aqui hoje. Quarta-feira à noite, nós vimos, todos assistiam assustados, o pronunciamento do presidente russo com relação a um possível ataque, à Ucrânia. Só que rumores de guerra, você sabe, isso é aquela coisa. Só que na quinta-feira de manhã nós acordamos assustados com tudo o que estava acontecendo. Falou, não é que o cara atacou mesmo? Não é que o cara foi para cima? E de lá para cá nós temos visto, na realidade, o desenrolar aí de algo realmente terrível, como o Reginaldo compartilhou aqui. Via esses dias, até comentar com o Edivaldo ontem, a convocação para os homens de 18 a 60 anos que não podiam sair do país, que iam pegar em armas para defender a sua nação. Vi ali o presidente da Ucrânia como um grande líder se envolvendo em todo aquele contexto. Vi a tristeza de famílias sendo separadas, filhos chorando com os pais que não podiam atravessar a fronteira. E por que eu falo isso, Esses dias atrás eu fazia a leitura de Mateus, li com vocês aqui a parábola dos talentos, que está ali em Mateus 25, verso 14, que fala, logo no finalzinho diz, pois a quem tem, verso 30, e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, e depois vem falando sobre os fins dos tempos. Mas quando você lê Mateus 24, nós observamos uma série de acontecimentos, e quando você vai ler o mesmo texto lá no Evangelho de Lucas, inclui-se pestes, escrito por um médico. Ele não podia deixar de detalhes sobre as pestes. E quando nós olhamos para o que o Evangelho de Mateus capítulo 24 descreve como o fim dos tempos, e a gente olha para os dias de hoje, a gente fala assim, será que eles, será que nós estamos no fim dos tempos? E algo que fica claro no meu coração, nós conhecemos, existem muitas pessoas que são caçadores de sinais apocalípticos. Caiu um cometa lá na Cracóvia, e esse cometa diz que tem muitas pessoas preocupadas com os sinais dos fins dos tempos. Sim, temos que estar atentos a eles. Mas algo que nós temos que estar primeiramente com o nosso coração firmado é no Senhor, na nossa vida com Deus. E quando eu olhava ali esse texto, e eu li lá sobre a parábola dos talentos, que também tem um cunho apocalíptico também, quando você lê alguns detalhes ali, eu pensava sobre o tema que nós temos falado nesses dias. O tema que nós temos falado nesses dias sobre mordomia cristã. E no finalzinho da parábola dos talentos, cadê? No finalzinho diz, depois você tem ali o julgamento das nações, aí verso 30, e lancem fora o servo inútil das trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Nos deixa claro que a nossa função como administradores, mordomos, é algo que nós temos que ter foco, mesmo em dias maus. A nossa função, o nosso papel, a nossa vida de mordomia cristã, lendo a parábola dos talentos, nos deixa claro que nós temos que estar atentos com a nossa responsabilidade, com tudo aquilo que Deus nos tem dado, nosso tempo, nossos talentos e o nosso, tesouro. E quando eu pego a palavra de Deus, e eu lendo aqui o Novo Testamento, e fazendo um levantamento, estudando alguns livros que eu tenho, fazendo algumas pesquisas,
Dinheiro e administração são assuntos 100% espirituais. Pra vocês terem ideia, no Novo Testamento, a palavra batismo, ela é mencionada 17 vezes. A palavra igreja, os 4 evangelhos, é mencionada em 21 versículos. A palavra inferno, 11 vezes. E a palavra Hades, 4 vezes. A palavra arrependimento é mencionada no Novo Testamento nos 4 evangelhos, 21 vezes. A palavra vida eterna, 47 vezes. A palavra pecado, 72 vezes. A palavra Espírito Santo, 27 vezes. E a palavra dinheiro, 90 vezes. Isso nos mostra que o dinheiro, a administração, é um assunto espiritual. Por isso que lá em Mateus capítulo 6, verso 24, Jesus diz que ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, meus irmãos, ou eu consagro tudo o que tenho ao Senhor, inclusive o meu dinheiro, ou esse dinheiro pode ser uma potestade que venha dominar você. Porque Mateus 6,24 diz: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então o problema não é o dinheiro em si, e sim a relação que eu tenho com ele, como eu me relaciono com ele. O dinheiro ele não pode me liderar, mas eu tenho que liderar ele. E quando eu sou escravo dele, ele me lidera. Quando eu me enfio em dívidas por compulsão, quando eu me enfio em dívidas por modismo, por influências, o que acontece comigo? Eu me torno escravo dele. E nesses dias a nossa comunidade tem instruído vocês, tem nos instruído como lidar com o dinheiro sabiamente, como lidar sabiamente com tudo aquilo que Deus nos dá. Portanto, irmãos, mordomia, administração é um assunto espiritual. E nós, não sei se estamos nos últimos dias, ou pré-últimos dias, mas eu sei que no dia que eu for prestar contas com o meu Senhor, eu quero que Ele olhe para mim e fale: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. O dia que o Senhor, que nós chegarmos no céu, e o Senhor olhar para cada um de vocês, Ele vai falar assim: servo bom, serva boa e fiel. Fostes fiéis no pouco e serão colocados sobre o muito. Amém? Que nós possamos ter essa visão. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo. Fabiana, se você puder me arrumar um pouquinho de água, Fabiana, por favor. Minha garganta seca. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Verso 6. Nos diz o seguinte. 1 Timóteo 6, ao verso 8 nos diz: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeito. Quero falar com vocês essa manhã. O contentamento, ele é a base da mordomia, a base da boa mordomia cristã. Obrigado, Daniel. Obrigado, viu, amigo? O contentamento é a base da boa mordomia cristã. Esse versículo que nós lemos aqui, ele anda na contramão do mundo moderno, pois no mundo hoje,
ensina que patrimônio é sinônimo de felicidade. E aqui diz: por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Esse versículo fala sobre contentamento. Irmãos, qual que é o grande lucro da vida? São as premiações que você ganha na sua empresa? O grande lucro da vida é ganhar um prêmio, receber uma herança que eu não esperava por isso, e com isso ser feliz, ter tudo aquilo que eu preciso, abençoar minha comunidade local. Qual é o grande lucro da vida? O grande lucro da vida chama-se contentamento. É ser contente com tudo e em qualquer situação. Ou seja, eu preciso estar satisfeito com Deus e comigo mesmo, independente das circunstâncias. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz. Volta o versículo 6 de novo. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. E já deixa bem claro aqui para nós. Verso 7. Pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer, com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar. Quando eu citei o episódio dos homens ucranianos defendendo as suas propriedades, e ali muitos prédios, residências, pessoas, carros, bens, tudo destruído. Irmãos, nós temos que estar contentes com a nossa vida, contentes com a nossa circunstância, contentes em estarmos diante do Senhor. E tem uma frase do pastor Robert Morris, série do livro Uma Vida Mais Que Abençoada, que eu estou trabalhando nessa série, diz: quando você coloca Deus como sua maior prioridade, presta atenção, quando você coloca Deus como a sua maior, acima de tudo, Deus, a minha maior prioridade, você ganha contentamento e paz. Contentamento e paz. Mateus 6, 33 e 34 nos deixa claro isso também. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta o quê? A cada dia o seu próprio mal. Então nós temos que ter as nossas vidas no Senhor, colocar Deus como a nossa maior prioridade, porque quando Deus é a minha maior prioridade, eu ganho contentamento e paz, e as coisas da vida, as coisas do dia a dia, as coisas que tiram minha paz, meu sono, elas não têm mais poder sobre mim, porque Deus é a minha prioridade. Irmãos, qual é o maior inimigo do contentamento? Compartilhe com quem está do seu lado o que você acha, qual é o maior inimigo do contentamento. Compartilhe aí, rapidinho, 30 segundos, uma palavra. Compartilhou? O maior inimigo do contentamento, sabe qual é? A comparação. A comparação. Comparação. Sabe por quê? Quando eu me comparo com outra pessoa, e eu vejo que muitas vezes a pessoa tem uma condição melhor que você, e eu vejo que aquela não é a minha realidade, eu acabo ficando insatisfeito e descontente. E aí o que acontece? A comparação, ela abre a porta para um dos pecados mais feios que existe, chamado inveja. E você sabe que Marcos capítulo 15, verso 9 e 10 diz, coloca para mim: vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja
que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Jesus foi para a cruz, lógico que a palavra já existia um contexto da obra da cruz que seria sobre as nossas vidas, mas ele foi para a cruz por causa do quê? Da insatisfação, do descontentamento dos líderes religiosos daquela época. Viam tudo o que ele fazia, viam como ele estava arrebanhando pessoas, via a sua pregação, eles tiveram inveja. E tiveram inveja. Irmãos, nós precisamos, primeira coisa, marque aí, parar de nos comparar. Coloca assim: eu preciso parar de me comparar com outras pessoas. Isso é veneno para a sua alma. Comparação é veneno. E detalhe, você se autocomparar é veneno. E quando você compara outra pessoa com outra pessoa, é pior ainda, que você mata outra pessoa. Não compare ninguém. Não se compare a ninguém, porque você é único. Amém? Você é único. E a comparação, ela pode nos levar à mágoa, ela pode nos levar ao ressentimento, à inveja, ao orgulho, à vaidade. E a comparação, nós falamos a semana passada sobre isso, ela atrapalha o quê? Sermos gratos. Quando nos comparamos, nós estamos deixando a gratidão de lado. Então, em primeiro lugar, o maior inimigo do contentamento é a comparação. E a grande chave do contentamento é a adoração. A grande chave do contentamento é a adoração. E aí, Salmo de número 103, o verso 2 e o verso 3, nos dá essa chave e nos diz o seguinte: bendiga, o que é? Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia. Quase dancei aqui agora. Bendiga o Senhor a minha alma. Quando falei de adoração, veio a música assim, né, irmãos? Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma, do quê? Adoração é a chave para o contentamento. Como você adorou o Senhor nessa manhã? Como você adorou o Senhor nessa manhã? Continua a leitura. Aí continua, né? É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Fala glória a Deus por isso, irmão. Sabe, meus irmãos, nós vivemos tantas coisas preciosas diante do Senhor, tantas coisas boas, e às vezes, por causa de um momento, de uma situação, nós manifestamos descontentamento, e nos esquecemos de tudo o que Ele já fez pelas nossas vidas. É verdade ou não é? Quem aqui já viveu coisa boa na vida? Quem já viu coisa boa com o Senhor? Todos nós já vivemos coisas boas, vivemos todos os dias, mas às vezes por uma situação nos esquecemos de tudo, e colocamos de lado todo o contentamento, toda a gratidão. O contentamento é a base da mordomia cristã, é a base, porque eu sou grato, eu tenho gratidão, eu tenho satisfação, eu tenho prazer em tudo o que Deus me dá, em tudo o que eu tenho. Eu queria ler com vocês Salmo de número 1, verso 1, e o Salmo aqui de número 1, verso 1, vai nos falar sobre o contentamento. O contentamento é o grande lucro dessa vida. E aqui fala o motivo disso. Eu quero extrair com vocês de Salmo 1 esses motivos. Porque o contentamento é o grande lucro da vida. Salmo 1, verso 1 ao verso 6, nos diz o seguinte:
Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beiras de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo, repita comigo, tudo o que eu fizer prosperará. Verso 4. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Eu queria aqui desse salmo, juntamente com vocês, extrair alguns princípios do porquê o contentamento ele é o grande lucro das nossas vidas. Por quê? Em primeiro lugar, aqui no verso 1, de Salmo 1, diz: como é feliz, como é? Repita em voz alta, como é? Feliz. Aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Então aqui no verso 1, deste salmo que nós lemos, está falando que quem segue o conselho dos ímpios, quem imita a conduta dos pecadores, quem se assenta na roda dos zombadores, essa pessoa, ela é infeliz. É a característica de uma pessoa infeliz. O justo não segue isso. O justo não segue o conselho dos ímpios. O justo não imita a conduta dos pecadores. E nem se assenta na roda dos zombadores. E a palavra diz que o justo ele é feliz. Porque esses são valores que não permeiam a vida dele. Mas o que permeia a vida dele é o prazer no Senhor. Ele é contente com aquilo que ele tem. Ele é contente e satisfeito com tudo que ele tem na vida dele. Por quê? Porque quando o ímpio dá um conselho para ele, ele não vai por aquele caminho, porque ele é satisfeito com o que ele tem. Ele não imita, ele não inveja os pecadores, porque ele é satisfeito com tudo que ele tem. Ele também não tem prazer na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Por quê? Porque ele é satisfeito com o estilo de vida que ele tem. O justo, ele é contente com a sua vida. Então, em primeiro lugar, nós encontramos segurança e real felicidade. A pessoa que tem o contentamento como grande lucro da sua vida, conforme nós lemos lá em Timóteo, ela encontra no Senhor segurança e real felicidade. Segundo lugar, verso 2: ao contrário, verso 2, ao contrário, sua satisfação. Pergunta: o que te dá prazer hoje? O que você faz que te dá prazer? Alguns é correr, por isso que chama prazer em correr. Assistir um jogo de futebol, jogar futebol, estar com a minha família. O que te dá satisfação? O que te dá prazer? O que te faz feliz? O que você distrai? O que você faz que você não vê nem a hora passar? Sabe aquela coisa que é tão gostosa que você nem vê a hora passar? O que você faz? Ouvir as minhas pregações no YouTube? O que você faz que te dá prazer, meu irmão? Aqui o salmista nos diz
No verso 2, ao contrário, sua satisfação. Não que o que te dá prazer seja ele. Não estou falando isso não, tá? Estou só colocando algo que o salmista nos dá como base para fazer parte da nossa satisfação. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Irmãos, a palavra de Deus, ela não pode ser um fardo na sua vida, mas a palavra de Deus precisa ser prazer. Prazer. Eu tenho que ler a Bíblia, não acredito. Não, nem lê. Mas tem que ser prazer. Prazer em folhear, ler. Ontem nós estávamos aqui testemunhando. Os jovens fizeram uma Agfolk, né? Estava eu, a Fabiana e o Michel, né, testemunhando. Na sexta-feira o Gustavo Rosanelli estava aqui. E ali nós falávamos do início da nossa conversão. Lá atrás, irmãos. 1994. O Brasil era tetracampeão, né? Isso, era tetracampeão. Me converti, aceitei Jesus. Irmãos, eu não queria saber de comer, eu não queria saber de tomar banho, eu não queria saber de nada, eu queria ler a Bíblia só. Hoje eu gosto de tomar banho, tá? Só para ficar claro. Né, Fabiana? Mas eu só queria ler a Bíblia. Eu pegava o ônibus, que eu fazia? Lia a Bíblia. Eu pegava o metrô, que eu fazia? Eu lia a Bíblia. Eu ia almoçar no meu serviço, que eu fazia na hora do almoço? Eu lia a Bíblia. Aí eu tenho que jejuar hoje, eu tenho que ler a Bíblia. E aí nisso você lê a Bíblia um monte de vezes, de capa a capa. Só que a vida vai andando, as coisas vão se acostumando. É que nem um casamento, você namorava, você pagava o preço pela sua namorada, não pagava? Fala a verdade. Aí casou, está lá em casa mesmo, mais ou menos, né, Karina? Você acostuma com as coisas. Eu lembro que eu ia levar a Fabiana todo dia no metrô Santana, porque ela ia para Vila Mazei, né? Eu morava aqui na Coab 2. E eu ia trabalhar no dia seguinte, eu acordava 4h30 da manhã. E eu deixava ela lá, era em torno de 11 horas da noite. Irmãos, eu dormia. Teve um dia que eu passei da estação, fui para a garagem do metrô, já fiz tanta coisa. O que acontece com as coisas? Elas caem no comodismo, elas caem no costume. E quando nós temos prazer naquilo, a gente busca estar perto daquilo, não é verdade? Palavra de Deus, irmãos, nós temos que ter prazer nela. Prazer, não importa se é papel, digital, não precisa ter prazer. 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 Prazer em ler. Prazer em ouvir. Prazer. E aqui fala que, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. A Bíblia não pode ser um fardo. E quando eu manifesto contentamento, quando eu entendo que o contentamento é o grande lucro dessa vida, é porque eu desfruto do prazer de viver pela palavra de Deus. Eu desfruto do prazer de viver pela palavra de Deus. Não segundo o conselho dos ímpios, como diz o verso 1, mas pelo prazer de viver pela palavra de Deus. Verso 3 diz: é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, o que acontece com ele? Acontece? Prospera. Então, terceiro lugar, o contentamento é o grande lucro dessa vida, porque você recebe as bênçãos da produtividade. Você é contente com tudo que você tem, então você recebe as bênçãos da produtividade, porque a palavra diz que nós somos como árvore plantada à beiras de águas correntes. Árvores essa que dão o seu fruto no tempo certo, árvore essa que as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz
prospera. Irmãos, Deus ama satisfazer seus filhos. Deus ama. Sabe por quê? Deus não te deu mais do que você tem hoje? Dá para perguntar isso já? Por que Deus não te deu mais do que você tem hoje? Sabe por quê? Como diz lá na parábola dos talentos, talvez nós não aguentaríamos, porque lá a parábola dos talentos diz que a cada um foi dado segundo a sua capacidade. Eu aguentaria sim. Será que você tem coração para isso? Você imaginando, sim, mas na hora, o seu coração é uma outra reação. Pode ser que muitas vezes você ter mais do que você tem hoje pode ser um problema para você. Pode ser um problema para as pessoas que estão ao teu redor. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ser satisfeitos com aquilo que nós temos. Porque quando eu tenho contentamento com aquilo que eu tenho, pode vir mais, mas eu vou ter o mesmo coração, porque eu tenho um coração contente. O apóstolo Paulo diz, como nós lemos semana passada: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter abundância. Sei o que é ter necessidade e sei o que é ter abundância. Sabe, meus irmãos, quem tem dinheiro e não tem propósito acaba se perdendo. Eu conheço muitas pessoas milionárias, pessoas do dia a dia, clientes meus. Quem tem muito propósito, quem tem muito dinheiro e não tem propósito, acaba se perdendo. Mas a palavra diz que o justo prospera. E detalhe, prosperidade não é ter muito dinheiro, mas é ser satisfeito e viver bem com aquilo que você tem. E aí o que acontece com isso? Deus ele te acrescenta mais. Nós precisamos ter isso claro para nós. Precisamos ter isso claro. Em quarto, o verso 4 e o verso 5. Não é o caso dos ímpios. Os ímpios, né? Que diz aí, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Em quarto lugar, quando eu entendo que o contentamento é o grande lucro dessa vida, é porque eu defino e redefino os meus relacionamentos. Presta atenção. Quando eu ando junto do Senhor, sendo fiel, sendo um bom mordomo, isso irá definir até quem vai andar comigo. Sabia disso? Isso vai definir até quem vai andar comigo, porque eu vou ter visão, eu vou ter discernimento, e eu vou entender que eu não posso andar com pessoas interesseiras, pessoas que só vão andar comigo pelo que eu tenho, pessoas que vão querer relacionamento comigo por causa daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, das propriedades que tenho. Ou outras pessoas, ninguém se aproxima porque ela não tem nada, então não me aproximo dela. As pessoas se aproximam de você, sabe por quê? Porque você é um bom administrador de tudo que Deus te dá, e tudo que você faz prospera. E aí as pessoas, por que elas se aproximam de você? Por causa de propósito. Por causa de propósito. Eu quero estar nesse mesmo propósito, eu quero ser abençoado. E a palavra diz, olha o que diz aqui para nós. Não é o caso dos ímpios, que fala que eles são como palha que o vento leva. É como palha que o vento leva, é como palha. Mas aquelas pessoas que têm propósito, que andam junto com você, não pelo que você tem, e que andam junto com você nem pelo que você não tem,
mas andam junto com você porque te amam. E isso redefine até os nossos relacionamentos. Amém? Em quinto lugar, o verso 6 diz: pois o Senhor, quem aprova? O Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, o contentamento é o grande lucro desta vida, conforme nós lemos lá em Timóteo, porque, em quinto lugar, você discerne a direção de Deus para os seus caminhos. Você discerne a direção de Deus para os seus caminhos. Preste atenção, todo caminho sem Deus é um caminho de perdição e destruição. Como Deus vai dar mais para uma pessoa insatisfeita? Você que é pai, quem é pai aqui? Pai e mãe, levanta a mão. Eu ia fazer uma pergunta tão boba agora, né? Pergunta: quem é pai e mãe, levanta a mão. Eu ia falar: quem tem filho, né? A mesma coisa, né? Eu ia fazer essa pergunta. Ainda bem que eu estou me vigiando. Ainda bem que eu estou mais lento hoje, eu não estou tão acelerado. Senão eu tinha feito a pergunta e tinha ficado gravado. E aí os amigos de plantão já iam fazer figurinha, já ia ter meme meu rodando, né, Rogério? Já ia ter um monte de coisa. Então ainda bem que eu pensei antes de falar. Você, o teu filho é insatisfeito. Se você tem um filho insatisfeito, você vai dar mais coisa para ele? Você vai fazer ele aprender a ser satisfeito. Agora, quando você tem um filho que é grato, que é satisfeito, você não tem prazer em dar as coisas para ele? É ou não é? Pergunta: você é satisfeito com o que você tem? Talvez esteja aí o grande segredo, né? Você é satisfeito com o que você tem? Você é satisfeito com a sua família? Ou você reclama direto para Deus? Ou você direto fala para o Senhor: eu estou de saco cheio já? Você é satisfeito com a sua família? Você é satisfeito com o seu trabalho? Ou você acorda que tem amanhã é segunda no trabalho, graças a Deus não precisa acordar cedo, ainda bem que eu não preciso ir para o escritório e encarar. Você é satisfeito com o seu trabalho? Você é satisfeito com o seu trabalho? Você é satisfeito com a sua igreja? Você é satisfeito com a sua célula? Você é satisfeito aonde você mora? Sabe, meus irmãos, quando nós somos satisfeitos, Deus nos dá cada vez mais. O contentamento é a base da mordomia. Quando somos satisfeitos, Deus nos dá cada vez mais. Irmãos, eu sou satisfeito com a minha família, amo minha família, sou satisfeito com o meu trabalho, amo o que eu faço, das muitas funções que eu exerço de trabalho, amo cada coisa que eu faço, amo a minha igreja, amo essa comunidade, amo, faço questão de estar aqui nos finais de semana, faço questão, amo onde eu moro, amo minha sogra. Registrou aí, né? Registrou, né? Eu sou satisfeito, irmãos. Sou satisfeito. Você é satisfeito? Quem vive uma vida de contentamento, presta atenção, eu vou dar um segredo para você aqui agora. Você gosta de segredo? Como o pessoal aí, os pastores mais avançados, vou dar uma chave para você aqui agora. Vou falar um segredo para você aqui, Bel. Marca aí, Bel, marca aí. E posta lá na rede social depois, tá? Marca eu. Vou falar um segredo para você agora. Quem vive vida com contentamento, Salmo 1:3 é verdade na vida dela. Quem vive uma vida de contentamento, coloca o verso 3 aí para mim. Verso 3. Quem vive uma vida de contentamento, essa pessoa é como árvore plantada à beiras de águas correntes.
dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Esse é o segredo. Quem é justo aqui, levanta a mão. Justo, não é corintiano nem palmeirense, é justo. É que fala, a pessoa fica, será? Não. Quem é justo, levanta a mão. Em casa também. Então eu quero falar algo sobre a sua vida. O justo, ele é contente com tudo que tem. Portanto, sobre a sua vida, você é como árvore plantada à beiras de águas correntes. Você dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo o que você faz, prospera. Você recebe isso sobre a sua vida? Então aplauda o Senhor, meu irmão. Amém. Um coração contente e satisfeito é a base do grande doador da vida, meus irmãos. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você. Feche seus olhos.